Graça e paz, queridos. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso aí. Fala assim, bom dia, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero dar uma notícia para você. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se eu fosse você, aplaudia o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus está voltando e nós vemos vários indícios desta volta. Hoje o povo está criticando, através de coisas aí na Olimpíada, a ceia do Senhor, fazendo com drag e se manifestando somente contra a igreja. Contra a igreja, contra os cristãos. E nós temos que orar por essas pessoas. Não podemos colocar no nosso coração rancor, dúvida, porque o Senhor não nos deu isso. Ele disse que nós somos feitos para amar e para abençoar. Então nós temos, mais que cheios de ira, porque aquilo não se faz, nós temos que orar, amar e declarar a bênção do Senhor sobre aquelas vidas. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Eu ia trazer uma palavra, só que na semana passada o João ministrou, e praticamente foi a mesma coisa que eu tinha no meu coração, com exceção de algumas coisas. Até os versículos. E eu tinha um sonho de ministrar sobre a armadura de Deus. E eu então vou falar algumas coisas a respeito da armadura de Deus. E para que nós possamos tomar posse. E esta é uma palavra que vai invadir o reino espiritual. Não somente o reino espiritual bom, o reino espiritual mau, aonde está principados e potestades. Então o que acontece conosco? Quando nós estamos ministrando uma palavra, e esta palavra, ela já vem de encontro aos nossos corações, a tendência é nós cochilarmos. Hoje eu gostaria que você ficasse com os olhos bem abertos e prestasse atenção naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tem alguns vizinhos meus que estão vindo para a igreja. Graças a Deus por isso. É motivo de muita alegria. Hoje está faltando um deles. Eu já fui ali, perguntei a respeito dele. Ele não veio. Veio sim, rapaz. Eu estou vendo ele lá. Dá um sinal aí, ó. É o homem da prata. Aê! Esse irmão é Jorge, o nome dele. Rapaz, estou alegre demais, eu procurei você aí e não encontrei. Mas glória a Deus por isso. E nós temos que fazer isso na nossa vida também. O que está acontecendo com a gente? A gente não tem produzido. A gente não tem convidado. A gente não tem falado daquilo que é supremo na nossa vida. Podemos passar fome, podemos estar doentes, podemos estar com falta de grana, mas Jesus está do nosso lado e Ele está voltando. Amém, queridos? Dê um amém bem forte, fala amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então você hoje não vai dormir, amém? Quando eu estava sentado lá com o Jorge lá atrás, eu ficava observando. Hoje a nossa igreja não tem mais tantos jovens, com exceções, né? Tem menos jovens, tem mais pessoas de idade que passaram dos 60. No caso, não sou eu. Não sou eu. Estava conversando com o Rai, fofoca tua, Rai. Ele falou que de vez em quando dói um joelho, ele fala, graças a Deus que eu tenho 2. E é por aí. Eu também, o dia que eu levanto sem dor, eu falo, morri. Não é possível. Então, querido, não durma. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não durma. Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Efésios, capítulo 10, capítulo 6, capítulo 10 fica ruim, né? Capítulo 6, do versículo 10 até o 20. Glória a Jesus. Efésios 6,
10. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecida o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, sua palavra foi lida, Senhor, e nós precisamos da tua revelação. Que essa revelação venha através do teu Espírito, Jesus, e possa alcançar o coração dos meus irmãos, o meu coração, porque eu preciso muito, Senhor Deus, de que isto que eu vou falar, isto que eu li, seja verdade na minha vida, e eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, que será verdade também. Eu oro em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Paulo, quando escreve esta carta aos Efésios, ele estava preso em Roma, e certamente via vários soldados. Eu sempre ouvi a respeito de que Paulo estava preso em Roma, e eu nunca fui buscar de uma maneira concreta. Já tinha lido o texto, mas eu não tinha visto como é que Paulo estava preso. Paulo estava preso numa casa, e havia ali um soldado. Paulo não estava numa prisão, Paulo não estava num calabouço. Ele estava numa casa, e tinha um soldado guardando para que ele não pudesse escapar dali. Tinha um soldado sempre ali, sempre vigiando. Tosse com volume e tudo. Então, queridos, o que acontece? Paulo sempre estava de olho num soldado e na sua armadura. E ele escrevia essas cartas. Paulo escreveu várias cartas em Roma. E essas cartas, elas iam passando de igreja em igreja. Ela não ficava somente carta de Efésios, ficava na igreja de Efésios. Todas as cartas, elas eram lidas ali e passava, como se tivesse um carteiro rodeando e levando essas cartas para que todos pudessem estar conhecendo aquilo que havia sendo escrito. Aquilo que Paulo tinha escrito. Então, ele estava ali preso e observando o soldado, então ele teve esta revelação do Espírito de Deus e colocou para nós assim: esta armadura, falando de peça por peça. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor. Isso tem que ser uma busca diária. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: isso tem que ser uma busca diária. Você tem que se fortalecer no Senhor. Sabe o que acontece? Nós nos alimentamos assim. O nosso corpo precisa de café da manhã, almoço e janta. E o nosso espírito come lá uma vez ou outra, no final de semana, quando nós vemos na igreja. Nós temos que ser fortalecidos todos os dias. A palavra do Senhor mostra que nós temos que ler a palavra. Deixa eu fazer uma pergunta.
Quem daqui lê a palavra todos os dias? Levante a mão, tenha vergonha, nós estamos em família. Está vendo? São poucas pessoas. Agora nós dizemos que o Senhor, Ele é supremo sobre todas as coisas na nossa vida. Ele é supremo, Ele é Senhor, Ele é dono. Ele é a minha vida. Ele é a minha vida. Ele vai me levar para o céu. Ele me deu a família. Só que para alimentar o nosso corpo, nós não deixamos de alimentar o corpo, carne. Nós não deixamos. Mas o nosso espírito nós deixamos. O Senhor quer dar um alerta para você. O conhecimento da palavra vai te fazer ser fortalecido. Vai te fazer estar perto dEle. Vai te fazer ter relacionamento com Ele. Vai te fazer orar em espírito todos os dias. Orar e pensar e buscar. Orar e pensar e buscar. Ruminar a palavra. Ruminar. Sabe o que é ruminar? Amém, queridos? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não durma. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Ruminar é mastigar, lançar no estômago e trazer de volta. Olha que porcaria. Mas é assim que é. Os animais são assim. Mascam, levam para o estômago e traz de volta. E nós devemos pensar assim. Isso com a palavra. Eu oro, eu busco e eu rumino aquilo. Eu penso. Eu penso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está falando muito comigo. Ele queria que eu fosse diferente. Ele queria que eu fosse ousado. Eu tenho facilidade em falar do Evangelho. Falar, conversar com as pessoas, eu tenho facilidade. Tenho mesmo. Mas, e falo muito, gente. Falo muito. Minha mulher não pode me ver no portão que já fala: ó, seu serviço, eu tenho que comer, eu tenho que comer. E eu estou lá conversando. E falando, e normalmente é falando sobre trabalho ou sobre Jesus. Só que eu preciso mais. Eu preciso mais. Amém? Amém, queridos? Fala para você mesmo aí: eu preciso mais. Fala de novo: eu preciso mais. Amém. No versículo 11 diz assim: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Vestir duas vezes. Primeiro você se fortalece, primeiro você se enche de Deus e você reveste então esta armadura, resistindo às ciladas do diabo para você ficar firme. Querido, cilada é como se fosse uma emboscada. É como se o diabo ficasse à espreita vendo o que você está fazendo. Se você é propenso a drogas, não é o nosso caso. Propenso ao álcool, não é o nosso caso. O diabo vai estar sempre à espreita para te mostrar uma oportunidade de utilizar isso. E ele vai observar aquilo que você gosta, aquilo que você perde tempo. É televisão, é Netflix, é celular. Os meus netos, eu tenho brigado demais com eles por causa do celular. Porque eles ficam o dia inteiro. E a avó deixa. E eu não gosto, eu coloco eles lá para fora. Vai jogar bola, a gente tem a oportunidade de jogar bola, de fazer as outras coisas. Então o diabo fica à espreita. Cilada é isso, é na espreita, é observando o que você é tendencioso. Fecha os teus olhos, querido. Não é para dormir, hein? Pense aí, no que é que você tem sido tendencioso? No que é que você tem perdido para o tempo de relacionamento com Deus? Para o tempo de estar com Deus, de estar vendo aquilo que Ele tem para a tua vida? Pode abrir. Eu sei que Deus falou ao teu coração. E eu quero dizer para você uma coisa. Isto precisa ser tirado da tua vida. Para que você para que você possa ter tempo de qualidade com o Senhor. Para que você possa se alimentar dEle todos os dias, como o seu corpo se alimenta do alimento. Se alimenta do alimento. Não tem redundância aí. Se os meus filhos estão aqui, já é uma zoeira danada. Mas eu creio que nessa eles iam perder para mim.
Queridos, precisamos gastar tempo. Se o diabo está lá e fica de olho, aí ele vem e lança a vontade, lança o pensamento. Precisamos estar firmes. Amém? Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Versículo 12 diz assim: principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui nós vemos uma organização e uma hierarquia. O diabo é bagunçado, o diabo é isso, o diabo é aquilo. Ele é organizado, querido. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Um exército formado para quê? Para fazer a igreja cair, para fazer o homem pecar, para fazer o homem desistir, para fazer o homem sair do eixo, e esse eixo é Cristo. Sair do eixo. Muitas vezes nós não temos essa hierarquia ou esta organização. Muitas vezes nós não fazemos dessa maneira, somos organizados. Mas o diabo tem uma hierarquia e tem uma organização para fazer você pecar. Fala aí para o teu vizinho, o diabo tem uma organização para te fazer pecar. Isso não foi deixado à toa na palavra de Deus. Isso foi deixado para que nós possamos perceber que o reino espiritual está ativo e está vindo atrás de nós para nos arrebentar. Versículo 13 diz assim: tomai toda a armadura de Deus, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Paulo vê aquela armadura e sabe dos seus elementos, das suas peças, e ele fala: toma essa armadura, tome essa armadura e permaneça inabalável. Alguns pensam que é um misticismo, um desenho. Paulo está usando aqui uma figura de linguagem. Tome a armadura, coloque-a sobre você, para que você possa resistir, para que você possa estar firme. Ele não estava colocando aquilo pura e simplesmente por colocar. Ou outro pode pensar: isso aí é misticismo, porque nós não vamos colocar essa armadura. Essa armadura tem que vir sobre o nosso corpo pela fé, por nós acreditarmos que é a palavra de Deus, e que eu tenho essa ousadia de pensar, colocar e andar segundo a vontade do Senhor. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Jesus. A armadura não é uma coisa mística, mas é uma figura de linguagem, um exemplo para tomarmos por fé. Versículo 14 diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos da verdade. Aleluia! Oh, Deus bom! O cristão deve viver a vida na verdade. Este cinto que segura todas as coisas na nossa vida, estai, pois, cingindo-vos, né? Estai, pois, firmes. Esse cinto segurava todas as peças. E esse cinturão é o cinturão da verdade. Querido, se você é um cristão e você ainda mente, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, que não minta mais. Nós temos que andar na verdade, custe o que custar. Custe o que custar. Andar na verdade. Tem aquela possibilidade no trabalho de ganhar um dinheirinho por fora, mas você tem que falar uma mentira, uma situação qualquer, e o seu chefe te induz a isso. Ele te induz a isso. Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos colocar essa mentirinha aqui e tal. Cara, eu sou cristão, meu. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que andar na verdade. Custe o que custar. Se eu fosse você, eu dava um aleluia aí. Queridos, a verdade tem que ser suprema nas nossas vidas.
Nós não podemos andar por mentira. Tem um conhecido meu, uma vez foi ministrar na igreja onde eu estava sendo pastor auxiliar, e ele conhece demais a palavra. Para você ver que ele conhece tanto a palavra, e gosta tanto de ler, e gastar tempo com a palavra, ele gostava de ler números na parte da genealogia. O bicho é doido, porque não tem cabimento isso. Você vai ficar ali, Gilberto, pai do Gabriel, pai da Ana Paula, que criou esse, que criou aquele, que criou aquele outro. Quem daqui gosta de ler genealogia? Aí, ninguém levanta a mão, não é doido? E ele gostava tanto, lia, gastava tempo. E ele dizia assim, de vez em quando a gente pode soltar uma mentira. Tem mentira que é benéfica. Queridos, não é não. E vou falar, um dia eu pregava muito o evangelho para minha mãe. E eu tinha pregado naquele dia para ela, tinha falado de Jesus. E ela não tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador na época. Eu creio que no leito de morte ela recebeu. Ele chegou na igreja, ele olhou para a igreja e ele falou assim: não se preocupe, se com quem você está falando, esta pessoa não recebe Cristo como Salvador. Se preocupe em falar, porque esta é a tua função. A nossa função é falar de Cristo. Não é função de nós convertermos ninguém. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso aí e fala assim: a nossa função é falar. A conversão é o Espírito Santo. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Nós não temos que converter, mas nós temos que falar. Nós temos que amar e orar por essas pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ver aqui? Tá. Quando nós resistimos à armadura de Deus, tal, eu começo a me empolgar e perco onde eu estou aqui. Oh, Jesus. Quando nós falamos a verdade, o diabo vem contra nós e sopra. E a palavra de Deus diz em Tiago 4:7: resisti, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. Continue na verdade, continue firme no Senhor, continue gastando tempo com Ele, e o diabo vai fugir de você. Couraça da justiça. Ela é feita de correntes e protege o nosso coração e os órgãos vitais, os nossos sistemas internos. Couraça da justiça. Quando Satanás vem para nos atacar, e ele bate toda e qualquer espada ou qualquer coisa que ele tenta contra o nosso peitoral, a couraça da justiça, que ela é feita de correntes, ela protege, ela protege. A palavra de Deus, ela diz, vou correr um pouquinho, ela diz em Isaías 64, versículo 6, que a nossa justiça é trapo de imundícia. De novo, a nossa justiça é trapo de imundícia. Ou seja, a justiça de Deus, quando ela está sobre a nossa vida, quando nós andamos pela verdade, o diabo não tem poder sobre nós. Não tem poder, ele vai tentar. Ele vai tentar de qualquer que seja a maneira. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Porque a justiça de Deus é que nos livra. A justiça de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela é Cristo. A nossa justiça, aquilo que nós pensamos, é trapo de imundícia para o Senhor. Isaías 64, versículo 6. Vamos lá. Calçai os pés
com a preparação do evangelho da paz. As sandálias, elas eram feitas, sandália com botas amarradas assim. Acho que hoje em dia talvez as mulheres gostassem, era só colocar um salto. Essas sandálias eram feitas de couro, com pregos embaixo. Amarradinho, você ia gostar assim. Com pregos embaixo. Para quê? Para que quando o soldado estivesse lutando, aqueles pregos dessem firmezas para eles. E eles tinham tração para ir avante. E não escorregavam em qualquer tipo de solo. Olha que coisa interessante. A sandália não te deixava escorregar. Não te deixava. Lá em casa, se eu tomar um escorregão, alguma coisa, se os meus netos estiverem perto, Senhor da glória, e o meu filho mais novo, o Gabriel, aquilo tem um senso de humor aguçado. Senso de humor aguçado. Escorregou, caiu, ele vai dar risada. Acho que quase todo mundo é assim. Mas no caso dos soldados, tinha pregos ali. E era feito de couro, para que ele pudesse avançar e não escorregar em qualquer situação. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Calce as sandálias da preparação. Do evangelho da paz. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 2 Coríntios. E muitas vezes nós titubeamos ao falar do evangelho. Em 2 Coríntios 5,18, diz assim, que por meio de Cristo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, quem daqui, vou fazer uma pergunta aqui, quem daqui acha que não tem dom nenhum? Olha, todo mundo acha que tem dom aí, ou está com vergonha? Eu observava a minha vida antes, queridos, para vocês terem uma base. Quando eu estava na escola dominical, e o professor mandava eu ler um versículo, porque corria todos aqueles que estavam ali, e ler um versículo, eu ficava prestando atenção quantas pessoas tinha, qual era o número do meu versículo, e ficava lendo ali, para que eu pudesse, na hora, não prestava atenção em nada que estava sendo lido, para que eu pudesse, na hora, ler o versículo e não gaguejar. É verdade, é verdade. Hoje eu estou aqui só pela misericórdia de Deus, porque Deus é bom e é fiel. Mas nós não podemos dizer assim, eu não tenho dom, porque naquela época eu olhava para todo mundo e todo mundo tinha dom. Olhava para o Javan não tinha medo de ministrar com ninguém. Evangelizava todo mundo. Evangelizava todo mundo. Uma vez ele me convidou para ministrar Jardim Nazaré, eu não esqueço disso nunca. Jardim Nazaré era uma, como é que fala? Congregação daqui. E ele falou, você vai ministrar 45 minutos. Falei, Jesus há de ter misericórdia. Queridos, eu não falei 5. Eu não falei 5. Tem coisas que marcam na nossa vida. Ele disse, aí eu cheguei para ele e falei assim, Javan, me perdoe. Ele falou assim, não peça perdão a homens aquilo que você fez para Deus. Falei, Jesus. Cabo abençoado. Homem abençoado de Deus. Não tem preguiça de falar de Jesus. Não tem preguiça. E se você está aqui, querido, e você acha que você não tem dom, eu quero dizer para você, olha que beleza, parece o Valdomiro. Quero dizer para você, não é? Ele faz assim, não parece o Valdomiro? Jesus, até a cor do indivíduo. Se você está aqui, querido, e você acha que você não tem dom, o ministério da reconciliação está sobre a tua vida. Sobre a tua vida, isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado assim, o ministério da reconciliação está sobre a tua vida.
Por isso, fala para ele, evangelize as pessoas. Aleluia, aplauda o Senhor por isso. Glória a Jesus. Ai, meu Deus, tem que desligar o... Vamos lá. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis resistir todos os dardos inflamados do maligno. Escudo era feito de madeira, coberto com couro. E este couro é praticamente, acredito eu, ou pelo menos no tempo de guerra, era todo dia molhado. Molhado, porque os dardos que os soldados utilizavam eram dardos que eles colocavam no óleo e eles acendiam e lançavam. E lançavam contra os soldados romanos, contra os soldados que eles estavam guerreando. Por isso, o escudo era sempre molhado e resistente. Quando eu estava estudando no seminário, não um seminário igual o João e o pastor fez, mas mais para relacionamento, eu não fiz teologia, né? Eles falavam que havia uma ligação, uma alça, como tem nas cadeiras, e quando eles estavam à frente, eles colocavam aquela alça e faziam uma barreira. Já viram aí Viking? Quem viu Viking aqui? Poucas pessoas. É meio brabo algumas coisas, mas é uma série muito boa. Então eles faziam aquela muralha de escudo. Então juntos eles eram muito resistentes. E além disso, os dardos que vinham inflamados batiam naquele escudo, que era um escudo grande, que eles podiam ficar atrás encolhidos, e apagava. Os romanos eram muito estrategistas. Eles lutavam em quadras. Não sei se vocês já viram aí, o gladiador, eram em quadrantes, né? Acho que de 100 homens, ou talvez mais. Então eles tinham muita estratégia. E Paulo foi observando isso, e trouxe para que pudéssemos ter uma analogia dessa armadura de Deus. E esses dardos inflamados, eles batiam no escudo e eles apagavam. Amém? Amém, queridos? Glória a Jesus. Glória a Jesus. A nossa luta, ela não é contra sangue e carne. Ela não é contra sangue e carne. Eu estou voltando um pouquinho porque eu esqueci esse ponto. Muitas vezes, queridos, nós achamos que as pessoas que estão perto de nós são pessoas que estão sendo utilizadas pelo diabo. E sim, podem até estar sendo utilizadas pelo diabo. Mas a nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta, voltando, é contra os principados, potestades. Não é contra os familiares. Não é contra a pessoa que te atende num mercado, num posto de gasolina, num posto de saúde. Silene às vezes fala, fui no posto de saúde e fui muito mal atendido. Eu não sei o que acontece com essas pessoas que atendem, mas elas têm influência no espiritual. Elas não são pessoas que estão ali e fazendo aquilo porque querem. E nós não podemos ter bronca por causa desse tipo de coisa. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. O capacete da salvação era feito de metal, forrado com tecido macio. Esse capacete era colocado na cabeça. Estou falando. Para quê? Para proteger dos golpes. Porque se um golpe pegasse na cabeça, certamente acabou a guerra para aquele soldado. E agora eu vou fazer aqui de um vilão um mocinho. Quem daqui já viu o X-Men? Melhorou um pouquinho. Estou falando que a nossa igreja está ficando de pessoas acima dos 60. Eu tenho acima dos 60, não parece. Eu sei que vocês pensavam que eu tinha 35. Mas eu vejo o X-Men. E tem lá o professor Xavier. E tem o Quem? Magneto. Tem o Magneto. E o professor Xavier é um mutante. E esse mutante consegue entrar no pensamento das pessoas. E o Magneto, sendo esperto,
O que ele fez? Fez lá um capacete, certo, Andirce? Ó, tá chacoalhando aí, eu tô achando que tá ligada. Fez lá um capacete e o Xavier não consegue entrar no pensamento dele. Não consegue entrar. E aqui eu coloco o Xavier, que é o mocinho, no lugar de vilão, e coloco o Magneto, que é o vilão, no lugar de mocinho. Ele foi esperto. Agora, será que nós não poderíamos fazer esse tipo de coisa também? Fecharmos a nossa mente para as influências externas, buscando a palavra, tendo relacionamento com Deus e fazendo a nossa vida segundo aquilo que nós pensamos, e não segundo aquilo que nos é soprado na mente. Soprado. Não é. Aquilo que é soprado não pertence. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e fala no teu coração. Quando os sopros do maligno vêm, você deve rechaçar, lançar fora. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Quem é o Deus desse século? Fala para a pessoa que está do seu lado, é o diabo. O mundo jaz, o mundo está no maligno. O Deus desse século cegou o entendimento. E agora eu quero falar algo com você aqui, querido. Muitas vezes você vem para a igreja, muitas vezes você está no meio do povo de Deus, e você ainda não recebeu Cristo como Senhor, porque você achou que o ambiente era bom, porque você achou que aqui o povo lida com a verdade, que aqui o povo lida com honestidade, com dignidade. Você não vê eles falando palavrão, você vê eles chegando na hora no culto, você vê eles juntos, você vê eles cumprimentando uns aos outros. Então você pensa que é um clube, O que eu quero te dizer é, devemos fechar a nossa mente completamente para as coisas que vêm de fora e realizarmos algo que vem de dentro. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Todo mundo que está aqui, por favor, respondam. Que tem certeza da salvação, levante a sua mão. Muitas vezes, eu já ministrei em igrejas, quando eu tinha mais destreza para fazer isso, e as pessoas que estavam ali não tinham recebido Jesus como Senhor e Salvador, e já eram velhos de igreja. Outros ficaram possessos de espíritos malignos, velhos de igreja, fazendo parte de equipes de encontro e tantas outras coisas mais, porque recebiam o que queriam, mentalizavam aquilo e achavam que estava tudo certo. Eu quero dizer para você, querido, que você precisa ter certeza absoluta da sua salvação. Você não pode titubear nisso. Você não pode fraquejar nisso. Um irmão da igreja da Comunidade da Fé, um dia precisou de uma solda no escapamento, e eu trabalho com funilaria em casa, eu tenho lá a solda. Falei para ele, vai lá, eu soldo o escapamento do carro para você. E ele foi, velho de igreja, líder de célula. E eu digo, eu sempre falo de Jesus. E estou conversando com ele ali e tal, falando da célula, falando disso, falando daquilo outro. E eu perguntei para ele assim, você tem certeza da sua salvação? Eu estava embaixo do carro e ele me respondeu, segundo as minhas perspectivas, eu tenho certeza da minha salvação. Gente, pensa num cara mal educado, esse cara era eu, agora eu estou um pouquinho melhor. Eu falei, segundo as tuas perspectivas, você vai para o inferno.
Você é folgado, Gilberto. Como é que você fala assim com um cara? Eu conhecia ele. Conhecia. Segundo as tuas perspectivas, você vai para o inferno. Você vai para o céu se você tiver certeza da sua salvação e crer que Jesus foi na cruz do Calvário, derramou seu sangue ali para purificar a tua vida, para te dar a verdadeira salvação. E essa salvação somente através de Cristo, somente através do sacrifício de Cristo na cruz. Aleluia! Glória a Deus, aplauda bem forte, é para Jesus. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele faz a diferença. Olhe para a pessoa que está do teu lado e fale assim: você não pode titubear. Não pode titubear. A mente que é protegida por esse capacete, ela é um campo de batalha. 2 Coríntios 10:5. E levando os pensamentos cativo à obediência de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O meu pensamento tem que ser levado cativo, preso à obediência de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até o capacete, todas essas peças eram de defesa. Mas a espada, ela é de ataque. Ela é de ataque. Mas agora nós vamos ver por que de ataque. Jesus está no deserto e ele é tentado pelo diabo. E o que o Senhor fala? Tudo aquilo que ele fala, ele responde com a palavra. Com a palavra. Jesus conhecia, tinha relacionamento com a palavra de Deus. E saiba que Jesus era homem. Enquanto na terra Jesus era homem. Igualzinho a nós. Só que nós pecamos e ele não pecou. Até aquela situação, ele sempre respondeu com a palavra. Em Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Mais cortante que uma espada de 2 gumes. Paulo está falando aqui, olha, na cruz, Jesus já amarrou o diabo, Jesus já segurou ele, Jesus já o despojou, tirou os seus títulos, suas roupas, suas coisas, lançou tudo fora. Já viram um soldado que é expulso do exército? Acho que algum na televisão, né? Vão lá, cortam todas as suas insígnias, cortam todas as suas coisas e ele vai embora somente com a roupa do corpo, sem nada. O que Jesus fez na cruz do Calvário com o diabo foi isso. Foi isso. Ele tirou tudo aquilo que podia vir contra nós. É interessante que nós falamos, o diabo tem poder, e realmente tem poder. Tem poder. Só tem uma coisa, acima dele tem Cristo, e ele tem muito mais poder. E vou falar para vocês, ele deu esse poder para nós, para que nós utilizemos, para que nós vivamos segundo esse poder. Então quando eu uso a espada do Espírito, quando eu uso essa espada do Espírito, eu tenho então condições de viver uma vida plena. Isso não quer dizer que eu vou atrás de alguém furar, não, nada disso. Eu estou utilizando a palavra, eu estou mergulhado na palavra, eu estou cheio da espada do Espírito, eu estou orando e buscando o Senhor, e fazendo aquilo que deve ser feito. Jesus já ganhou a batalha. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus já ganhou a batalha. Fala para ele assim, Jesus já amarrou o valente. Ele já amarrou o valente. Ele já amarrou. Muitas vezes nós perdemos tempo com tanta coisa,
Queridos, o Senhor está preocupado sim com a nossa alma, com a nossa vida, com o nosso espírito que vai morar junto dEle. E Ele quer que nós estejamos sempre firmados na palavra, pregando esta palavra, vivendo esta palavra, andando nesta palavra, buscando esta palavra, ensinando esta palavra. Amém? Glória a Jesus. A espada é de ataque, mas não quer dizer que você vai para cima, mas você vai utilizar ela na sua vida, na sua vida. Amém? Eu quero ler de novo, para nós encerrarmos. Falei muito. E tenho visto pastor José Roberto, pastor João, convidando as pessoas para orar, para buscar, para estar na igreja nas terças-feiras. Eu muitas vezes não consigo, algumas vezes eu consigo. Final da ministração do pastor João, ele estava falando a respeito de oração também. Então eu gostaria de ler com vocês os 3 últimos versículos, não precisa nem, eu mesmo leio aqui. Olha o que Paulo falou. Olha o que Paulo falou. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto vigiando, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado, para falar como me cumpre fazê-lo. Em toda oração e súplica, olhem para mim, em toda oração e súplica, por Paulo e pelos irmãos. Queridos, se a igreja orasse em casa, não havia necessidade de fazer reunião de oração. Eu oro todos os dias. É difícil o dia que eu não oro pelo menos uns 10 minutos. É difícil. Mas o que eu faço, queridos, é pouco. E eu calculo que tem pessoas aqui que consigam fazer isso mais. Mas que tem pessoas que não fazem nem isso. Nós precisamos atender o convite do pastor José Roberto. E buscar e vir na terça-feira. E jejuar. Para que possamos pregar o Evangelho de uma maneira eficaz. Aquilo que Paulo pede, vocês podem ver. Eu que estou preso, mas sou embaixador de Cristo. Todo mundo aqui sabe o que é embaixador? Embaixador é assim. Eu estou num outro país e tem lá uma embaixada. Nessa embaixada, é a minha nacionalidade que manda naquele lugar. Paulo estava preso em Roma. Ele era cidadão romano e cidadão judeu. Mas, aonde ele estivesse, ele seria um cidadão celestial. Querido, aonde você estiver, isso me emociona demais. Comedor de feijão, careca, bonitão, né? É embaixador aonde ele estiver. Embaixador, ministro. Não como esses ministros aí que só pegam muitas vezes, oh Jesus, tem misericórdia da minha língua, né? Mas um ministro do Evangelho. Ministrar é trabalho, ministrar é fazer, ministrar é levar a palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é um belo embaixador. Aonde você está? Fala para ele, aonde você está? Você é cidadão celestial. Você pode aplaudir o Senhor? Cidadão celestial. Que é isso? Fique de pé, querido. Pedir para o louvor vir aqui. Oh, Jesus maravilhoso. Senhor, embaixador. Baixe tua cabeça, comece a orar, querido. Comece a buscar
aí o que você precisa. Feche os teus olhos, comece a orar. Comece a falar com o Senhor. Querido, você, pela fé, está revestido com a armadura. Pela fé, você pode agora conter pensamentos que vêm contrário àquilo que Cristo deseja para você. Então, querido, se levante nesse momento, baixe tua cabeça, comece a orar. Comece a orar. Esteja cheio de fé agora, porque Deus quer realizar algumas coisas na tua vida. Esteja cheio de fé agora, porque Deus quer falar de maneira diferente. Deus quer falar através de sonho, com aqueles de mais idade. Deus quer falar através de visões, com aqueles mais moços. Deus quer mostrar, talvez você possa ver agora, você revestido com a armadura. Você está agora cheio de fé. Eu gostaria de fazer um convite. Nós estamos no ano da cura. E agora você revestido dessa armadura. Uma ministração rápida, poderia ter muito mais detalhes, mais destreza, mais fluidez. Mas eu sei que você compreendeu. Se você tiver uma necessidade e você quiser agir em fé, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma intervenção divina, se você precisa que Deus faça uma obra em determinada situação, na tua vida, na tua casa, na tua família, dê um passo de coragem, venha até aqui na frente. Os pastores estão aqui, vão orar por você. Os líderes vão orar por você. Dê um passo, não seja tímido. Qual é a sua necessidade? Seja ela financeira, venha aqui, venha cheio de fé, venha com a armadura revestida sobre você. Qual é a sua necessidade? Dê um passo, querido. E eu quero fazer mais um convite também. Se você titubeou, na hora que eu falei, se você tinha Jesus, e você acha que ainda não tem, sai do teu lugar, querido. Sai do teu lugar e vem aqui. Sai do teu lugar. Vem aqui e recebe Jesus como Senhor e Salvador. E que isso seja uma verdade na tua vida. Timidez, querido, não faz parte de nós. Não seja tímido, seja ousado. Venha e receba o toque do homem de Deus, da mulher de Deus. Venha, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Perguntem qual a necessidade e orem. Quer que chama os presbíteros? Os presbíteros podem vir orar por essas pessoas aqui, para a gente agilizar. Meu bem, ora pelas irmãs, as líderes de célula. Vamos fazer isso com destreza também, com organização. Isso, pode orar. Pode orar, pode orar. Oh Deus poderoso, santo e maravilhoso Jesus. Oh Deus. Querido, talvez você esteja aí, esteja com vergonha. Esse não é o lugar de nós termos vergonha. Esse é o lugar de nós sermos ousados. Esse é o lugar de nós virmos até a frente e declarar: a armadura de Deus está sobre mim, e eu sei que a cura do Senhor vem agora, e ela transforma o meu ser. Ela transforma o meu ser. Esse é o ano da cura. Creia que essa cura vem sobre a tua vida. É outra situação, sai do seu lugar e venha. Não tenha medo, não tenha medo. Chegando aqui, o pastor, o líder vai perguntar para você qual é a sua necessidade e vai estar intervindo. Agora, igreja, você que não saiu daí, levante a sua mão para cá. Isso,
Comece a orar por essas pessoas que deram um passo de coragem, que vieram aqui e que buscaram e que estão buscando. Pode vir, querido, ainda tem tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, oh Deus poderoso, intensifique a sua oração, querido. Isso, ore por essas pessoas que aqui estão. Deus, em nome de Jesus, quero te dar todo o louvor, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela tua armadura, Senhor Deus, que eu tomo posse, que eu agora coloco, eu revisto sobre a minha vida, e eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, que esta é a verdade sobre a vida de cada um deles. Aleluia. Vem, Jesus.